Olá, cursista. Vamos dar continuidade aqui à distribuição de probabilidade uniforme para os modelos contínuos. A distribuição uniforme ela parte do seguinte pressuposto. Você pode escolher, pode acontecer de qualquer elemento x ocorrer, ele tem igual probabilidade, sendo que esse x tem que pertencer ao intervalo de A até B. Tá? Então, todos eles têm a mesma probabilidade de acontecer. Vamos dar uma olhada aqui no slide. A função de probabilidade, a função de densidade, a minha FDP, função de densidade de probabilidade, f de x, é 1 sobre b menos a, sendo que a gente vai ter ocorrência 1 para o intervalo de A até B. Qualquer número de x que ocorra nesse intervalo ele tem indicador 1. Se não estiver nesse intervalo, o indicador é 0. Ou seja, em outras palavras, só vai valer para a gente o que tiver dentro do intervalo AB. Tá? Simplificando, a f de x ela é isso aqui. Ó. É 1 sobre b menos a. Tá? Vírgula. X ele obedece esse intervalo aqui de comprimento. Tá? Eu tenho ainda o seguinte, ó, se fosse uma representação, uma notação internacional, então seria x aproxima-se de uma uniforme dentro do intervalo AB. Ou seja, uma variável aleatória x tem um comportamento probabilístico obedecendo a distribuição do tipo uniforme, onde esses x só podem estar contidos no intervalo AB. Tá? Se você quiser uma leitura gráfica, uma leitura visual sobre o que é essa função, então a gente tem aqui ó, o valor probabilístico, porque o eixo y é o valor da probabilidade do ponto. Tá? Então ele tem ó, uma reta, por quê? Porque todo mundo tem a mesma probabilidade, e aqui está o intervalo de A até B, dentro desse intervalo contínuo. Então isso aqui é a sua probabilidade. Então como é que você faria para calcular a sua probabilidade total? Então seria casos favoráveis dividido por casos totais. Então essa seria a probabilidade de um ponto x. No caso da estatística é diferente. No caso da estatística envolvendo números contínuos é um pouco diferente. Por quê? Porque isso aqui ó, eu não posso calcular a probabilidade de um ponto, porque dentro de um ponto, o que é um ponto dividido, digamos, o que é um ponto x1 dividido por infinito, porque entre A e B eu tenho infinitos pontos. Isso aqui tende, ou é o próprio zero, vai tender para zero. Tá? Então eu não posso simplesmente fazer essa operação aqui simples. Então se eu quero, por exemplo, a probabilidade de x estar no intervalo, vamos dizer aqui, ó, A1 até o intervalo A2, digamos que é essa região aqui, ó. Então isso aqui é probabilidade de x estar contido de A1 até A2. Isso aqui vai ser a mesma coisa que você está dizendo, olha, eu quero calcular uma integral para calcular essa área de A1 até A2 da função de b menos a dx. O que vai acontecer aqui genericamente? Genericamente, o resultado dessa integral aqui, como o meu diferencial aqui é x, então vai ficar x sobre b menos a de A1 até A2. O que é esse resultado? Isso aqui é o diferencial, a diferença o resultado dessa integral é A1, A2, que é o maior número, menos A1, dividido por B menos A. E o que é essa divisão? Isso aqui são os casos favoráveis, dividido pelos casos totais. Casos favoráveis é esse resultado aqui, ó. Essa região aqui de integração dividida pela área total, que ela vai te dar um percentual qualquer. Então você já tem aqui, ó, A2 menos A1 vai gerar os seus casos favoráveis. O que é B menos A são os casos totais.
Basicamente é isso, uma função do tipo contínua. Aí passando aqui esse slide, nós temos isso, ó. Toda função de densidade e probabilidade FDP, ou FP se for o caso discreto, ela tem média? Tem. No caso, quando a gente calcula a média ou esperança, né? No caso aqui a esperança de x é o mais adequado, quando você calcula a esperança de x, nesse caso aqui vai ser a integral de menos infinito até mais infinito. Lembra desse x? Ele vai repetir o x uma vez, multiplicar pela função b menos a, que é a sua função FDP. Lembre, esperança de x é x vezes o peso do ponto, ou nesse caso, como é contínuo, o peso do intervalo. Perceba o seguinte, eu vou calcular dx, eu vou calcular todo o intervalo considerando a variável aleatória x. Tá? Esse resultado aqui foi simplificado pelo pessoal da matemática e descobriu-se que dentro de uma função que é do tipo contínua, modelo, uniforme, isso aqui é a mais b sobre 2. Então, toda vez que você encontrar uma função contínua uniforme, você quiser saber a média de todos os pontos, quando você junta todas as probabilidades, é a mais b sobre 2. Se você perguntar qual é a variância de x, aí você teria que calcular o segundo momento de x menos o quadrado do primeiro momento de x. Ou seja, primeiro momento, isso aqui é ao quadrado, tá, gente? Isso aqui é primeiro momento, segundo momento, não é ao quadrado, são os termos quadráticos, menos a esperança do primeiro momento de x, ou a média elevada ao quadrado. O que é esperança do segundo momento? Então, a esperança do segundo momento é tudo que a gente conhece de x, só que a gente vai pegar de menos infinito até mais infinito, de x elevado a 2, tá? De 1 sobre b menos a dx. Então, o resultado disso aqui, ele vai dar um resultado que quando ele fizer esse camarada, tirando a diferença com o quadrado do primeiro momento, a gente vai ter b menos a elevado ao quadrado sobre 12. Tá? Isso aqui representa o resultado da variância. E o resultado desse padrão? É só botar dentro de uma raiz quadrada esse resultado aqui você vai ter. Tá? Então eu tenho o primeiro momento, ou a média, e eu tenho a variância. Aí, como resultado, eu tenho aqui esse exemplozinho, que é uma distribuição uniforme comporta-se dentro do intervalo de 100 até 200. Perceba aí que nesse caso ele deixou aberto o intervalo. E ele quer saber o seguinte, qual seria a média? Então, olha só, eu tenho uma distribuição, que ela é uniforme, ela se comporta assim, entre 100 e 200. A minha probabilidade é uma probabilidade P, que ela é igual para todo mundo, que é a mesma coisa, 1 sobre 200 menos 100. Nesse caso aqui seria 1 sobre 100, que seria a probabilidade para seria o valor da linha para esse intervalo aqui, ó, andando. E aí ele quer saber o seguinte, ó, quando você junta todos os pontos dessa região, partindo de 100 até 200, obedecendo uma função 1 sobre 100, uma fx de 1 sobre 100, qual é o resultado da minha média? Então, lembrando, esperança de x. Então, você tem aqui, ó, do modo mais quebra-cabeça, esperança de x é a integral de 100 até 200, porque de menos infinito a mais infinito eu não usei, porque eu estou com um intervalo definido, então menos infinito a mais infinito é genérico. Tá? Ou então, simplesmente, eu posso utilizar aquele lance lá, posso utilizar o lance que é o seguinte, a mais b sobre 2. Nesse caso aqui, ó, A mais B é 100 mais 200. Então, a minha esperança de x seria 300 sobre 2, que dá 150. Então, ó, seria isso aqui, ó, esse ponto aqui do meio. Então, o ponto de equilíbrio, que é a minha média, é essa região aqui para cá e essa região aqui para cá. Certo? Que coincide também com uma coisa chamada de
mediana. Se você tirar aqui a integral, você vai ver que você vai ter 50% para a esquerda e 50% para a direita. Mas não é o caso agora. E o caso da minha variância, como ele pede aí. Então, ó, a variância de x vai ser toda essa complicação com integrais. Se você quiser repetir, segundo cada termo elevado ao quadrado de x e etc. Subtraído do resultado da sua média elevada ao quadrado, ou simplesmente b menos a elevado ao quadrado dividido por 12. Nesse caso aqui seria 200 menos 100 elevado ao quadrado dividido por 12. Então a minha variância de x ela seria 100 ao quadrado dividido por 12. Esse resultado aí daria 883,33, uma dízima periódica, tá? Aproximadamente, tá certo? Então, basicamente é isso sobre a nossa distribuição, sobre essa distribuição uniforme. Eu poderia também aqui pedir para você perguntar o seguinte: qual seria a probabilidade da gente encontrar um valor entre 125 mais ou menos e 150 aqui? Qual é o valor dessa região de peso? Então, se você quer saber o valor da probabilidade em si, a gente pode fazer o seguinte, ó, guarda aí, ó, 125, 150, vou mudar a tela, então vai ficar isso aqui, ó. Vamos lá. Eu quero o valor probabilístico de x. Nesse caso, esse x ele vai variar. Ele pode acontecer entre 125 e 150. No caso aqui, isso aqui é uma integral de 125 até 150. E o meu P de x no caso, 1 sobre 200 menos 100 dx. Tá? O resultado disso aqui vai dar 1 sobre 100. Então, o meu P de x vai ser, o resultado dessa integral vai ser x. Como isso aqui é uma constante, vai ficar x sobre 100, que é o resultado da minha integral. Isso aqui vai ficar uma variação de 125 até 150. No caso aí, o meu P de x, ele fica 125 não, 150, tá? Desculpa. Menos 125 dividido por 100. Então, o meu P de x corresponde a 0,25. No caso, como a gente está trabalhando com probabilidades, vamos converter isso aqui para 25%. O que é, gente? Que isso aqui representa 25%. Representa que se eu tiver uma urna, ela obedece uma distribuição uniforme, onde todos os elementos, todos os números de 100 a 200, eles obedecem uma distribuição uniforme, existe 25% de probabilidade de eu colocar a mão dentro dessa urna e sortear um valor X, e esse valor X estiver entre 125 e 150, tá? Basicamente é isso, tá certo? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, vou postando mais vídeos com o passar das aulas.